Olá, o meu nome é Luís David e este é o 5º episódio do Artista Broadway que Nunca Fui, um podcast dedicado ao maravilhoso mundo dos musicais e a todos aqueles que, como eu, são fascinados por esta arte. Bem, o meu convidado de hoje marca presença no universo de teatro musical português por razões distintas dos anteriores convidados. Atrevo-me a dizer que é um dos instrumentistas e compositores mais requisitados nesta área a nível nacional. Além de um profissional de excelência, é também um grande amigo e o autor do jingle deste podcast. Convosco, Diogo Santos Silva. Olá, Luís. Olá, Diogo. Tudo bem? Está tudo. Olha, Bem-vindo aqui ao Artista Broadway que Nunca Fui. Obrigado. Olha, antes de mais agradecer-te o convite e o reconhecimento ao meu trabalho e as palavras bonitas, né? Sim, o reconhecimento que vem de agora, só uma coisa muito breve. Sim, eu sei. Acho que é sempre bem, né? Então conta-me, quem é o Diogo Santos Silva? Como é que começa o teu percurso aqui no mundo artístico? E, claro, e vamos até aos musicais. Olha, então é assim, pá, eu desde que me recordo que sou ligado à música, sei lá, eu venho de uma família já de músicos, né? O meu pai é músico, o meu tio é músico, os meus avós paternos eram ligados à música, ou seja, eu desde que me recordo e sempre tive em casa instrumentos musicais, nomeadamente teclados, pianos, e desde que me recordo, desde menino, pequenino, sempre fui muito de experimentar, de tocar piano e lembro do meu pai a ouvir muitas vezes, e estava a ouvir músicas em casa com vinis e eu sempre consumia, seja música, seja na parte prática, com a experimentação de teclados que sempre houveram pela casa, né? E tanto na parte auditiva, de me lembrar do meu pai, de ter memórias de infância do meu pai a ouvir música e de me fascinar e sei lá, Beatles, Queen. E é assim que resolves ir estudar música, então? Sim, ou seja, resolvo, exato. Na altura os meus pais inscreveram-me, eu andava no Colégio Casa Verde, né, como acho que tu também andaste, sim. Né? Aliás, e muitos dos nossos amigos ainda atuais e da nossa geração. E na altura os meus pais inscreveram-me na altura em música, na Academia de Música Vila do Paraíso, e eu comecei a frequentar as aulas de iniciação musical, de piano, e desde aí foi um non-stop. Né? Isso foi com que idade? Eu inscrevi-me, eu acho que os meus pais me inscreveram, aliás, aí nos meus 5, 6 anos. Muito novinho. Sim, e fizeste o percurso todo em piano, não é? Foi o instrumento que aprendeste? Fiz o curso complementar de piano, exato, o 8º grau, as disciplinas todas anexas, a iniciação musical primeiro, depois a formação musical, a composição, a história da música, classe conjunto. Sim, ou seja, isto, já agora fazendo aqui uma ponte com esta nossa infância, pronto, a verdade é que nós já nos conhecemos há muitos anos, não é? Portanto, a admiração não é uma coisa breve, é uma coisa de há muitos anos. Nós andámos juntos no colégio. Sim. É? E uma grande curiosidade é que a tua mãe foi a minha professora primária. Exato, a professora Lídia, né? A professora Lídia. E eu só ia às aulas dela, não é? Porque há uns rumores que dizem, há aqui umas histórias que dizem. Acho que não são rumores, acho que quando a minha irmã nasceu e quando a minha mãe teve de baixa, né? Eu recusava-me ir às aulas, não é? Exato, porque a tua professora não ia, por isso então, não havia o direito de ir com outra professora. Exatamente. Exato. E então, é com essa idade que tu realmente, pronto, vais para a Academia de Música de Vila do Paraíso e começas o teu percurso musical. Sim. Que foi sempre muito, como estudante, não é? Até à tua adolescência, digamos, não sei, até aos 18 anos ou assim. Sim, ou seja, eu comecei aos 5, 6 anos na iniciação musical, né? E desde aí, de grau em grau, ou seja, terminei a iniciação, depois comecei o curso básico, depois o complementar, ou seja, até aos 17, 18 anos, sim. Quando acabei. Quando é que começaste a sentir que esse seria o teu futuro profissional? Ou que tu gostavas que esse fosse o percurso profissional? É sim, desde muito novo e muito jovem, lá está, como eu te digo, eu sempre tive muito contacto com a música, com o piano. Eu lembro que na altura até a minha professora de piano, na altura, a professora Conceição, na altura tinha aquele jingle dos patinhos, da sim. Música de irem dormir, né? Tum, 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 e ela precisava de uma gravação daquela música. E na altura, sei lá, eu tinha pai, sei lá, 8, 9 anos, pai, à volta disso, não consigo precisar. E ela era colega do meu pai na altura também, que o meu pai é músico e professor de música.
Ela disse, pá, o teu filho não é capaz, não sei o que, ele que tira todas as músicas do ouvido. Pá, e o meu pai falou, e realmente eu lá está, tinha ouvido a música e consegui tirar, e lembro das primeiras memórias que eu tenho de gravação e de produção musical num computador na altura que havia em casa do meu pai, com um software antiguíssimo, o Cakewalk, na altura, ligado por MIDI a um teclado, um DX7, um teclado incrível e lendário, né? Na altura que havia lá em casa, e eu gravei aquilo e enviei-lhe, que ela precisava daquilo para uma apresentação na escola com os alunos. Ou seja, e desde aí que eu sempre, e que eu já tinha alguma facilidade, uma facilidade Sim. também muito trabalhada e muito à base deste consumo. Eu lembro-me, eu nunca fui muito de consumir televisão, de consumir videojogos. As minhas lembranças e memórias de infância e de brincar é brincar com um piano, com um teclado, de fazer essas experiências com o computador que o meu pai tinha, de gravar primeiro o piano, depois gravas um baixo, depois gravas uma guitarra, depois gravas a bateria, tudo tocado, sequenciado, não é? Era a tua PlayStation, não é? A tua PlayStation era mais, exato. Era mais música e instrumentos. Ou seja, desde aí, pronto, e depois houve uma fase, né, em que eu ainda disse que queria ser trolha, porque queria ter uma casa com piscina. E já na altura, quer dizer, se cá na altura achava que só dessa forma, né, é que um dia poderia vir a... Mas, ou seja, e a parte pronto, disto e desta pequena brincadeira de infância, desde que eu me recordo que sempre tinha a ideia de ser músico e de ser pianista. E depois acho que foi depois, pronto, quando eu depois também nós juntamos nesta área mais artística, quando eu entrei também para a academia, não é? Sim. Foi, ou seja, nós temos um contacto de escola, mas esse contacto com a tua veia mais artística. Acho que foi mais quando eu também entrei para a academia e quando comecei também a ter contacto com isso. E aqui acho que há aqui duas coisas que pronto, já podemos fazer, e já fazendo a ponte com os musicais, se calhar. Sim. Que é, qual foi assim, acho que é um musical muito especial que tu viste e que até já foi aqui falado por uma das minhas convidadas anteriores. Sim, exato, pela Sara Lima, que é inevitável falar em musicais e falar em música, em arte, sem falar no Sets of Light. O Artur Guimarães, que hoje em dia é um dos meus melhores amigos, mas na altura eu lembro-me disto como se fosse hoje. Eu já gostava, já consumia musicais, também muito, lá está, por osmose, lá de casa do meu pai, mas para mim até aí os musicais eram na Broadway, eram lá fora, no estrangeiro, em Portugal, até cá um dia eu lembro perfeitamente de ter esta imagem que eu estou a entrar na academia, no edifício antigo, né? E naquela porta de vidro que está fixado um cartaz que dizia Sense of Light, um rastro de luz, musical ou uma coisa do género, de Artur Guimarães, Sara Lima e Pedro Costa. E eu na altura já tinha ouvido falar de um tal Artur, né? Que era um gênio e um músico, um ex-aluno também da academia, só que nunca tinha tido contacto. E lá está, foi a partir daí, através daí que eu, um musical em Portugal, pelo Artur, pela Sara Lima, que na altura era uma professora, era minha professora e professora da academia. Eu, mas como assim? E lembro-me de ter ido assistir ao Rivoli. E desde aí que foi, obviamente, foi a primeira e uma grande obra inspiradora e que te fez querer seguir também essa área. Sim, seguir e querer... E tu depois entraste para o GAP também. Sim, o grupo de artes performativas, exato. Ou seja, neste meu percurso da academia, né, eu fiz o curso, no fundo, o curso articulado, ou seja, oficial, e depois na componente mais livre, ou de disciplinas mais livres, nós tínhamos, como tu também andaste, né, no GAP, que era que vinha, exato, antigamente era o coro ligeiro da academia e na nossa altura já era o GAP, o grupo de artes formativas, no qual eu me inscrevi muito também, lá está, porque era ligado ao teatro musical, ainda que numa veia mais performativa e de artista de palco, de cantor, vocês já vão perceber o motivo do riso, e bailarino, e muito também porque os meus amigos frequentavam, sei lá, tu, o André, o Lacerda, né? Sim, e acho que temos realmente que destacar aqui o teu papel no musical Grease, o musical que nós fizemos no GAP. Sim. E tu eras ator, cantor e bailarino. Para quem te conhece, e acho que muitos dos ouvintes do podcast. Sim, e há provas disso, não é? E tu é que as tens bem guardadas no fundo do baú. Eu prometo nunca as revelar. Sim, só podem ser. Mas exato. tu dançavas.
E tu cantavas, tinhas uma personagem. Pá, eu almejava fazer isso. Eu sonhava um dia. Sonhava ou não? Ou, sei lá, Há uma história muito pesadelo. curiosa com a Sara Lima, não é? Num dos ensaios de dança. Sim. Que ela fez uma espécie de um ultimato. Sim, foi. Olha, lembro perfeitamente. Era no Summer Night, que era, a coreografia era feita, deves-te lembrar, né, que era Sim. numa escadaria. Opa, e eu. Atenção, uma coreografia, né? Contar oitos, coordenação de pés, de braços, subir de graus, que havia uma parte que a gente subia, descia, virava de lado. Pá, e como rapidamente has de imaginar, e quem estiver a ouvir e me conhecer pode tentar ter essa imagem, e eu trocava-me todo. E até que houve um dia isso eram uns espetáculos que a gente fez no auditório de Gaia, né? E houve um dia, pá, um espetáculo que eu me recordo que especialmente isso não correu nada bem. Sim. A Sara estava a assistir, né, que era a coreógrafa a nossa professora de dança na altura e coreógrafa do espetáculo, a qual ela no final do espetáculo vem ter comigo e me diz: Diogo, tu amanhã vais para aqui, não sei o quê, pedes a um dos teus colegas, não interessa quem, tens que rever a coreografia do Summer Night. E eu vou estar aqui, pá, às 8 horas, pá, aí, ou seja, que era antes do espetáculo, e vais fazer a coreografia para mim à minha frente, não sei o quê. E podes ter a certeza que só vais para palco se tiveres a coreografia sabida, porque não vais para lá estragar o trabalho dos teus colegas. E conseguiste. Opa, e eu consegui, sim, consegui, ainda que, lá está, as imagens e desse tal registro que existe no Segredo dos Deuses. Pá, eu realmente estou a fazer a coreografia mais ou menos bem, ok, também não vou dizer que estava incrível, mas eu sempre olhar para os pés. E dançavas no baile, havia a cena do baile que tu dançavas. Sim, a cena do baile com a Ana Pinto, exato. Tu dançavas a cena do baile com ela. O Grease Lightning. Que eu só me lembro de nós todos a rir, né? Divertidos, e tu olhar para baixo a contar os tempos. E eu nervoso a contar os tempos, sim, olhar para as peças, tínhamos um momento com umas peças de mecânica, e eu tipo, nesse vídeo, lá está, e eu meio minuto antes já estou a olhar para o chão a conferir que as peças estão lá, que nenhuma tomou pernas e fugiu para chegar à altura e não falhar. Opá, foi de rir, e é de rir, mas foi uma experiência interessante. Lá está, e depois tinha a personagem Johnny Casino, que era o cantor na altura, lá está, do baile na altura do inserido no espetáculo, né? E tinha um solo mesmo, que na altura o Ernesto Coelho, também já agora tenho que falar nesse amigo, e que foi um professor meu na academia, também uma grande inspiração para mim, na altura tentou-me motivar dessa forma. E o Ernesto já sabia, inclusive foi ele que me deu as melhores oportunidades na altura, enquanto aluno ainda, de começar a ter as primeiras experiências de tocar em orquestra no musical, na altura do Rei Leão, fazer acompanhamento da classe conjunto, em que ele muitas vezes me chamava, porque ele já sabia no fundo, e não havia como negar. Eu fiz a minha formação, obviamente, de instrumento, e tínhamos disciplinas de classe conjunto e de canto, mas eu não era de todo um cantor, nem um bailarino. E ele ainda tentou, e deu-me essa oportunidade de cantar, porque pá, eu sou afinado, não é? Apesar de não me considerar um cantor, e ele deu-me essa oportunidade no Grease de cantar, de tentar motivar, e agradeço-lhe muito a oportunidade. Foi incrível, foi altamente, mas de facto a minha vocação, né, exatamente, artística e nos musicais, sempre foi muito mais para tocar. Fascinava-me a cena do fosso da orquestra, né? Eu lembro na altura, lá está primeiro o Rei Leão que a gente fez, e que eu também na altura éramos miúdos, né? E eu fiz aquela figuração a fazer de búfalo, sim. Mas lembro que já na altura eu ia para lá e fazia aquela figuração, mas o meu foco, os meus olhos brilhavam quando olhava para a orquestra, para a música, e tipo, eu um dia gostava de estar ali, e um dia sonhava fazer aquilo, tocar, dirigir, e tive essas oportunidades, e tive essa oportunidade na Academia de Música de Vila Paraíso, pela mão inicialmente e primeiro do Ernesto Coelho, que eu tive a primeira oportunidade para tocar no Lion King, no Rei Leão, na altura que fazíamos uma produção, né, também com o GAP, em que faltava um músico na orquestra para tocar teclados, e o Ernesto convidou-me, e lembro perfeitamente de me ter dito algo do género: eu sei perfeitamente que tu ainda só tens 14 ou 15 anos, eu ia tocar na altura junto com professores, com o Paulo Andrade, com o Augusto Pacheco. Ele disse-me: eu sei perfeitamente que tu ainda és, mas eu acho que tu mereces esta oportunidade, que a vais agarrar bem, por isso vamos. Encorajou-me, e realmente foi uma das também primeiras boas e bonitas memórias que eu tenho.
Sim, eu acho que é muito notório para todos e para nós que te conhecemos muito bem que realmente como bailarino não seria o teu futuro, não seria o teu futuro. Mas que realmente como instrumentista, não é? Como pianista, que realmente há uma facilidade enorme. Nós no nosso grupo de amigos e quando vamos de férias, não é? Temos uma brincadeira muito engraçada, não é? Que é quando queremos música ao vivo, dizemos sempre, pá, mete uma moedinha no Diogo que ele toca aquilo que for preciso. Porque há realmente uma facilidade gigante em tocar qualquer coisa. Porque lá está, e voltando atrás do que me falava há bocado, eu desde muito novo e desde muito cedo que me treinava, eu lembro eu ouvia uma música na rádio, não sei da que eu gostava, eu tenho algumas reproduções, por acaso até aí de ver se encontro isso, porque tem piada, reproduções, eu ouvia uma música na rádio e chegava a casa com aquele tal software que eu te dizia, o computador ligado por MIDI, e eu tentava reproduzir tudo, a harmonia, tirava as partes todas dos instrumentos, tentava pôr a música a soar igual. Isso sem dúvida que é um treino auditivo gigante e numa fase prematura, por isso é que eu me recordo e tenho essa noção em relação, nomeadamente, a outros colegas que na altura estudavam comigo. Eu nunca fui o melhor aluno de piano, nem um aluno com a técnica mais brilhante, ok? Mas eu tinha algumas skills e algumas, desenvolvi alguns parâmetros, nomeadamente de treino auditivo, de tocar muito facilmente. Eu já tocava por cifra, eu lembro-me de nós irmos na altura para o auditório antigo da academia, o nosso grupo, eu, tu, o André Lacerda, o Nenuco, exato, ok, vamos curar aqui o gelo, ok, se o Nenuco, estávamos no grupo de amigos, o Pedro, sim, o Matos, né? Sim. E estávamos lá à volta e o pessoal a pedir músicas ou a tocarmos e eu com a cifra à frente a tocar, Bryan Adams. Pronto, mas muito fruto, lá está, desse sempre crescimento e muito contacto com a música. Sim. Claro. E depois, que tentando seguir aqui um bocadinho com o teu percurso, a informação que eu aqui tenho é que tu então, como já sabias que a música era o teu futuro, resolves ir tirar uma licenciatura em cardiopneumologia que completaste. Sim, que completei, sim. Pronto, isso também foi uma. A história também é engraçada e curiosa e como é salientar, aliás, todos nós, profissionais das artes e da cultura, temos essa noção. Hoje em dia, ser artista ou ser profissional das artes não é a mesma coisa que ser artista ou profissional das artes há 10 ou 15 anos atrás, né? Na altura não havia o mercado que há hoje, e quando digo mercado, nem falo só do teatro musical, do mercado de música ao vivo, né? Ou seja, e sempre houve, o meu pai, sempre, e como eu disse, foi ligado à música, a minha mãe não, mas sempre respeitou e sempre me apoiou, mas claro que aquela, né, conversa de pais em casa e do género de estava a acabar o 12º ano, né, ou a chegar, ter uma segurança. O que é que vais fazer agora? Exatamente, ter uma segurança, e traz um curso, ainda que não exerças ou que depois tens o hobby da música e tal, e eu nunca muito convencido, mas embarquei. Também, eu era bom aluno na escola, sim, sempre gostei muito das ciências também e da saúde e nomeadamente nesta área da cardiopneumologia. Lembro que também uma vez este conhecimento por esta área foi uma vez que eu fui fazer uma prova de esforço e que interpelei a pessoa, ou perguntei à pessoa que me estava a fazer, mas é médica, é enfermeira? Não, sou técnico de saúde, técnico de cardiopneumologia, e aquilo fascinou-me na altura. Eu lembro, fui pesquisar para a internet sobre o curso, tinha a área cardíaca e pulmonar, que é uma área também que eu sempre gostei. À parte de tudo, e também devo dizer isto, que eu sou uma pessoa muito curiosa e o querer sempre saber, e na altura isso também me suscitou, saúde humana, anatomia e tudo mais, e aproveitaste a deixa. Sim, aproveitei a deixa, inscrevi-me no curso. É uma experiência incrível que eu tenho e que se fosse hoje eu provavelmente voltaria a fazer de novo, porque a experiência académica, tenho amigos que fiz para a vida, alguns deles também, lembras ainda do nosso tempo de convivência, né? Pessoas que... E toda a experiência académica, sei lá, andei na Tuna também... Pude ir também a esse mundo, não é? Sim. Que se não tivesse inscrito, ou se não tivesse frequentado, nunca teria sabido. E finalizei o meu curso, 4 anos, no final de um bocadinho a algum custo, e introduzindo-se cara aqui, né, agora... Sim, era onde eu ia chegar a seguir, que é este teu curso acaba por coincidir com uma outra fase da tua vida, também muito importante e muito nova e desafiadora, não é? Ou seja, eu sempre tive em paralelo, ou seja, a minha vida normal, ou seja, vida, né,
faculdade, de pessoal com a vida na altura de performer, de música. Que é como, já eu ias desde tocando, não é? meus 14, 15 anos, nessa altura que é isso já que eu ias, sempre fui. em Sim. termos profissionais já ias tocando, não é? Sempre fiz muitos trabalhos, felizmente, sempre toquei muito, se fossem espetáculos na altura, fossem eventos, casamentos, ou seja, sempre houve este paralelo de carreiras, não é? Ou de dualidade. E culminou, lá está isto, eu aos 18 anos inscrevi-me na faculdade, no curso de cardiopneumologia, que acabei aos 22, né, 4 anos, e quando eu tinha 21, 22 anos, 22, nesse ano, surge-me esse convite, praticamente irrecusável, na altura fui convidado, fui a uma reunião, lembro que estava em casa, lá está, a tocar piano, no piano de sótão dos meus pais, toca-me o telemóvel, era o Carlos Meireles, né? Carlos Meireles. Exato. Nosso amigo que na altura que me ligou, e eu sabia que ele já estava, né, a trabalhar com o La Féria, como vocês, e o Arthur e tudo mais. Eu inclusive já tinha feito uma assistência ao Arthur no Jesus Cristo Superstar. E o Carlos Meireles ligou-me e disse-me: olha, o que é que estás a fazer agora? Olha, pá, sei lá, estou aqui em casa, estou a tocar piano. Olha, tu podes vir ao Rivaldi agora, ter uma reunião com a Dona Irene, que era a diretora de produção. Eu, pá, posso, mas porquê? Olha, porque o musical que está aqui, a Gaiola das Loucas, soubemos agora que vai para Lisboa, o Arthur vai seguir, ele não vai poder fazer a direção musical dos dois espetáculos, vai haver aqui uma estreia de um espetáculo no Porto, no qual eu vou ficar também ligado e fazer direção vocal e assistência à direção musical. E é preciso alguém para estar comigo a fazer a direção musical e dirigir a orquestra, montar toda a parte musical do espetáculo. E eu, ok, tudo bem, lá está, pegar o largar, fechar o piano, mochilinha às costas, né? Porto, Rivaldi, e fui ter a tal reunião com a Dona Irene, em que ela me propôs, na altura, lá está, eu era não diria miúdo, sim, mas com 22 anos, claro, não é? Ficar à frente de uma orquestra com muitos, é-me proposto, com a maior parte dos músicos mais velhos, que era com mais experiência. Exatamente, ou seja, o Sr. Filipe La Féria está à procura de uma pessoa com este perfil para fazer isto. Sabe quem estava aqui anteriormente era o Arthur Guimarães, que na altura já era meu amigo, eu já seguia, claro, um trabalho de excelência, já a fasquia estava muito alta, mas é isto assim assado, as condições são estas, a orquestra não sei o quê, o Diogo faça-nos chegar a proposta dos músicos, do orçamento e tudo mais. Ou seja, eu aqui logo tive que lidar com muitas variáveis, a parte da liderança artística, a liderança pessoal, né, de recrutar músicos, de recrutar pessoas, mas até isso, e esse foi um momento também muito importante na minha vida, e sei lá, foi se calhar não diria o princípio, mas foi o primeiro grande desafio, o primeiro grande espetáculo. Um ponto de crescimento muito grande. Eu lembro, lá está, eu estava no elenco também e lembro-me de nós comentarmos isso, né? Que nós de repente víamos um Diogo que ainda não tínhamos visto até aqui, que era de repente um Diogo transformado num adulto, não é? Porque tinha um grau de responsabilidade enorme, e que era isso, era pegar ou largar, e na altura lembro dos comentários eram muito, muito positivos. Comentava-se que de repente o diretor musical era alguém muito mais novo do que o normal, chamemos assim, mas que notava-se, por exemplo, que mesmo aqueles músicos que tu lideravas, digamos assim, não é? Te respeitavam. Sim, muitos deles eram músicos importante. Sim, lá está, muitos deles eram músicos com os quais eu já vinha tocando, exato, e trabalhando, não estava numa posição de liderança ou de direção, mas já eram pessoas da minha confiança, claro, e também, claro, que tinham uma equipa incrível, ter o Meireles, obviamente, em retaguarda ou a par comigo, que foi incrível, o Rodolfo, não é? Eu não estava sozinho, claro que obviamente tive que dar à perna, exatamente. E pegando agora aí, precisamente nesse ponto que tu tocaste, acho que depois aí, quer dizer, provavelmente já tinhas isso antes, mas acho que profissionalmente se calhar foi a partir daí em que também começas aqui com uma veia de compositor, de arranjador, se é que lhe posso chamar isto, até de produção musical, não é? Lá está muito em parceria com o Rodolfo Cardoso. Sim, lá está, eu também, e não é bater sempre na mesma tecla, mas desde também muito novo, muito jovem, que eu me lembro de criar, de compor. Lembro que uma vez ao meu padrinho, numa prenda de aniversário, ao meu avô, que lhes compôs uma música, e na altura gravei-lhes em CD o áudio, e dei-lhes uma partitura com a parte escrita do piano, e sim, isso inevitavelmente sempre teve comigo, e a paixão pelo teatro musical aliada à paixão também de criar, de compor, aí surgem obras originais. Dos que eu me fui lembrando e destacando, e se me tiver esquecido algum podes também dizer, nós fizemos A Maldição de Salieri, não é? Com músicas originais tuas, O Mistério do Fondant. Sim.
Tu fizeste a chave do Clube Secreto. Clube Secreto, exatamente. Fizemos depois o Rock, o som do Natal. Sim. E acho que estiveste em um papel aqui não como compositor na fábrica... Sim, na surpreendente fábrica de chocolate, produzida pela AM Live, músicas originais do Carlos Garcia e letras da Liliana Moreira, em que eu aí fui o responsável pelos arranjos e pela orquestração. Né, Nos outros foste mesmo o compositor. Compositor, sim, arranjador, ou seja, todo o trabalho musical, sim, desde tudo. A criação até ao ensino das músicas, o trabalho de direção musical com os atores, era todo. Que é algo que tu ainda hoje vais fazendo com o Rodolfo. Sim, com o Rodolfo, crio também muito em conjunto com a Liliana Moreira, não tanto espetáculos, mas também canções, músicas, e é isso, com o Rodolfo fazemos muito trabalho de não só de songwriting, ou seja, de composição musical, como também de produção musical, de ir para o estúdio com ele, de criarmos... sejam trabalhos mais acústicos ou sejam trabalhos mais eletrónicos, mais do universo pop. E sim, temos uma simbiose muito grande, sim, criativa. E entretanto, aqui no meio disto tudo, e estou assim um bocadinho a apressar para não nos estendermos aqui muito no tempo, ainda te surge aqui um convite aqui há uns anos, e eu lembro-me perfeitamente de ter surgido este convite, para tocares com os Expensive Soul. Sim. Lá está, indo ao capítulo das chamadas inesperadas e das oportunidades que surgem e que é pegar ou largar. Eu estava no carro em dezembro, toca-me o telemóvel, um número que eu não conheço, atendo, daqui fala Tiago Novo. Não era da nós, não era nenhuma operadora a vender nada. Nenhuma operadora. Daqui fala Tiago Novo, se calhar já ouviste falar, New Max, quando ele diz New Max, sim, aí fez-me levou-me a algo, né? Sou o frontman, né? Ou seja, o cantor da Expensive Soul. Na altura, e infelizmente eu tinha essa vida trágica notícia do falecimento repentino do teclista que tocava com eles, e foi-me feito o convite. O Tiago ligou-me, na altura eu não conhecia lá nenhum, era para fazer o primeiro espetáculo. Eram 2 espetáculos, sendo que o primeiro era já passado para aí 10 dias, ou seja, em 10 dias tive que aprender um alinhamento novo e complexo, em que só tive a hipótese, lá está, de me fechar em casa, lá está, de ponderar, né? Foi aquela, claro que eu já saberia que eu gosto muito de desafios, sou uma pessoa muito ambiciosa, e claro que dentro de mim a minha vontade foi logo dizer sim, eu quero, eu vou, mas ainda assim pedi umas horas para pensar um bocadinho, no dia a seguir estava-lhe a ligar, a consumar, bora exato, vamos lá, e a preparar-me. Nessa altura eu ia passar o Natal a Londres com a minha irmã, que ela está lá em Londres. Foi um filme, tive que alterar os voos porque tínhamos que ensaiar, né? O primeiro espetáculo era a passagem de ano, ou seja, eu só vinha mesmo na véspera, tive que alterar as passagens, fui literalmente a Londres 23, tipo a 26 já estava a vir, tive aí uns dias antes do Natal para me preparar, para depois ensaiar com a banda tipo 27, 28 e 29, uma coisa do género, para o espetáculo depois da passagem de ano. E depois houve outros também em janeiro, no início. E continuas até hoje. E sim, foi uma oportunidade que agarrei, uma experiência incrível. Eu já ainda que não seguia ao detalhe, ao pormenor, o trabalho da banda sempre foi uma banda, claro, de referência a nível nacional e com a qual eu me identifico muito. E para além disso, tu ainda fizeste um mestrado em ensino da música? Sim. E pões isso em prática, não é? Porque és professor em várias escolas. É uma coisa que também gostas muito. Sim, gosto de dar aulas na altura, e quando me inscrevi no mestrado e fiz a profissionalização, lá está, estava também a lecionar na Academia de Música Vila do Paraíso, e um bocado por força de ter que ter habilitações, e lá está, e porque eu também sempre gostei de fui ambicioso demais e mais, e na altura decidi me inscrever em mestrado. Ensino da música, também tive uma experiência tanto pedagógica como com os colegas com os quais me formei, bastante positiva, e sim, atualmente dou aulas num contexto totalmente diferente do que dava nessa altura, ou seja, dou aulas de piano, de instrumento, na Musicentro do Porto, o Colégio dos Salesianos do Porto, e também dou aulas, tal como tu e outros colegas nossos e profissionais, no curso de teatro musical da Academia de Música Vila do Paraíso, onde eu tive também ligado, e já agora não falamos na altura, mas só para contextualizar aqui um bocado,
Fui diretor musical do curso aí 5 ou 6 anos, lá está a seguir a minha saída do La Feira, ou seja, aí mais ou menos dos meus 23, 24 anos até aos 28, 29, em que depois fiz uma pausa e agora acabei por voltar agora. Muito bem. Já abordamos aqui muitas coisas e teríamos aqui muitas histórias, tenho aqui muitas mais notas, confesso, mas vamos ter que saltar aqui algumas coisas, fica para um segundo episódio. Exato. E vamos então às notícias, pode ser? Vamos lá. Vamos a isto. O elenco do musical Little Shop of Horrors, atualmente em exibição off-Broadway, vai alterar os seus protagonistas. Constance Wu e Corbin Bleu entram para o elenco para os papéis de Audrey e Seymour, respectivamente. A atriz de Crazy Rich Asians e o ator da famosa trilogia High School Musical iniciam este percurso no dia 26 de setembro. Adam Pascal e Anthony Rapp, Celebrating Friendship and History. Este é o título do novo espetáculo de Adam Pascal e Anthony Rapp. Os protagonistas do elenco original do musical Rent celebram as suas carreiras e amizade com 10 concertos muito especiais. Estes concertos vão acontecer no famoso 54 Below entre 9 e 20 de janeiro de 2024. A Broadway Center Stage vai produzir um novo espetáculo do musical Tick Tick Boom e já escolheu o seu encenador. Neil Patrick Harris vai dirigir esta nova versão do espetáculo de Jonathan Larson, que estará em cena no início do próximo ano no Kennedy Center, em Washington. E por estes dias na Broadway. No dia 4 de setembro de 1974, nasceu aquele que viria a ser o gênio da lâmpada da produção original da Broadway do musical Aladdin. James Monroe Iglehart está de parabéns. O ator, vencedor de um Tony Award, é conhecido pela sua participação nos espetáculos Memphis, Aladdin, Freestyle Love Supreme, Hamilton, Chicago e, mais recentemente, Spamalot. E bem, chegamos agora àquele momento em que eu te peço para escolheres um musical que de alguma forma tenha sido importante para ti, que seja o teu musical favorito, e eu acho que já sei qual é o que tu vais escolher. Sim, escolher um favorito e como tu compreendes é impossível ou muito difícil, não é? Mas claro, escolhi um musical importante na minha ainda curta já carreira. falámos aqui. Exatamente. Que é o Annie, não é? Exatamente, o Annie, sim. Lá está, que para ti foi importante precisamente porque marcou o que já falámos. Sim, acabou por ser a primeira grande produção, o primeiro grande espetáculo em que eu fiz, em que tive a cargo de toda a direção musical, arranjo também, tocar, né? Ou seja, ser o conductor, o maestro. Foi o primeiro. E não há amor como o primeiro, não é? Como se costuma dizer. E por isso escolhemos aqui o Annie, não é? Exatamente. Vou contextualizar. Annie é um musical baseado num livro chamado Little Orphan Annie e estreou na Broadway em 1977, estando em cena durante 6 anos. Venceu 7 Tony Awards, incluindo o melhor musical. Em 1982 é lançada a primeira versão cinematográfica. Assim, Annie é sem dúvida um dos musicais mais realizados em todo o mundo, com várias versões em palco, nomeadamente a nossa, né, do Sr. Filipe Laféria, e também no cinema, incluindo uma versão produzida pela Disney em 1999. Os números musicais Tomorrow e It's the Hard Knock Life estão na lista dos mais populares dentro do universo do teatro musical. E nós lembramos aqui com muito carinho, né, as nossas duas pequenas Annie, a Adriana e a Leonor, a cantarem o Amanhã, que era a nossa versão. E que eu lembro que realmente foram, eu lembro desses dias em particular que foram mesmo muito especiais, quando de repente temos aquelas duas meninas que na altura tinham, sei lá, 10 anos, diria eu, a cantarem aquilo e foi espetacular. E também me lembro da primeira vez que vimos o grupo das miúdas do ensemble a fazer o Triste Vida Aqui, que era o It's the Hard Knock Life. E foram assim bons momentos. Sim, foi um espetáculo muito, muito especial, né? Claro que eu sou suspeito, aliás somos, né? Mas sem dúvida. E bem, chegamos ao final. Pronto, é isto. Não é? Foram muitas aventuras e lá está, e acho que tínhamos aqui muitas mais coisas que podíamos conversar, mas obrigado por teres vindo. Obrigado pelo convite. É sempre muito bom, acho eu, quando nós conseguimos descobrir aqui muitas histórias, não é? E recordar aqui muitas coisas que até nem estavam planeadas, porque pronto, nós temos aqui algumas notas. Sim, claro. Mas às vezes a conversa acaba por nos encaminhar para outros sítios e foi muito bom descobrir coisas, algumas que eu até nem sabia. E foi muito bom. Bem, Obrigado a todos os que nos estiveram a ouvir. Até ao próximo episódio. Este episódio foi gravado no estúdio da Rock School Porto.
que